o que menos tu vai falar é o que tu estudou na faculdade. O que dá certo, o que não dá, o que é uma habilidade essencial para um advogado, para ele ter sucesso. Eu acho que o foco é importante para tu não se perder ao longo do caminho. Porque hoje é muito instantâneo, né? O pessoal, principalmente os jovens, querem tudo rápido. Pra amanhã, pra ontem. E não acontece isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bradocast. Eu sou o Bruno, host desse podcast, juntamente com o Carlos, aqui meu parceiro que tá tomando uma água nesse momento. Tudo bem? Excelente momento pra... Obrigado. Tudo certo contigo? Não, deixa eu terminar minha água, daí a gente começa a conversar, pode ser? Perfeito. Obrigado. E hoje a gente tá aqui para falar com o Arthur Martinelli, né? Ele que é advogado e sócio da Casale e Graziotin e diretor da SIC Jovem. A gente vai trabalhar um pouco alguns aspectos diferentes, tanto na advocacia quanto na parte do associativismo. E a gente vai entrar nesse papo já já. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês achem relevante esse conteúdo, porque vão ter muitos insights práticos aqui sobre advocacia, sobre como se portar, como criar confiança. Sigam as nossas redes sociais, ao longo do episódio vai passar um QR Code aqui, vocês podem seguir a gente no Instagram, que hoje é o nosso principal canal de comunicação. Isso aí. E é isso. Arthur? Não, calma. Vai falar alguma coisa? Tem que te interromper aqui. Pode? Além de tudo, o mais importante, visitem o nosso site. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo. Visitem o nosso site, vai estar no primeiro link da descrição e conheçam um pouco mais o que o podcast pode oferecer para você. Boa. E como que isso pode ser uma ferramenta para ti e para o teu sucesso. Perfeito. Agora sim. Agora sim. Arthur, seja bem-vindo ao Bradocast. Carlos, Bruno, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo empreendimento, né? O Bradocast é Obrigado. um empreendimento. Muito bonita a casa. E espero aí ter um bate-papo bem interessante e proveitoso com vocês. Legal. Perfeito. E até pra gente iniciar o nosso assunto da melhor forma, né? Tu, formado em advocacia, advogado, mas tu sempre quis ser advogado? Não. Essa questão, né? Todo mundo tem uma dúvida, né? Em algum momento da vida sempre gera-se uma dúvida. E normalmente a gente escolhe no último ano, né? Do ensino médio. É clássico, né? Ou tu escolhe ou tá escolhido. Tu tá escolhido. Boa. Na minha história ali, eu tinha meu pai como grande referência. Ele estava finalizando a terceira faculdade, né? Formado em administração, contábeis, e a última era direito. Ele estava saindo da faculdade e eu estava terminando o ensino médio. Então, convivi um pouco com o direito, né? Na vivência dele. E tinha outra faculdade envolvendo uma medicina, não era medicina, tá? Mas era algo vinculado a ciências naturais, tá? Biomedicina, não? Não. Voltado também a, não sei se vocês já, homeopatia, vocês já se trataram com homeopatia? Nunca nos tratamos, mas conhecemos. Algo do gênero. Tá? Tivemos um podcast sobre, né? Verdade. Teve homeopatia. Então, era uma faculdade que tinha só em São Paulo, né? Exclusivamente São Paulo ou Palhoça, Santa Catarina. Não tinha. E, ao mesmo tempo, eu tinha outro sonho, que, na verdade, era sair do país. Né? Eu queria ter feito meu high school, porque eu joguei basquete e tinha um sonho de jogar basquete no exterior. Né? Não tenho altura, mas... A vontade eu tinha. Não tem altura nem habilidade, mas a vontade... A vontade a gente sempre tem, né? E chegou no momento da vida que meu pai falou, então fica em Caxias do Sul, faz a faculdade de Direito na UFS, né? E depois tu tem a oportunidade de viajar, né? Experimentar. Não era o high school, mas era conhecer novos países. Ou, né, tu vai essa aventura aí que tu gostaria de participar, né, na tua vida acadêmica, e sem viajar, né. Então, na verdade, escolhi o racional e fui para a área do direito, né. Me formei em 2015, né, comecei em 2010. 2010. Então, faz tempo ali a trajetória, né, da advocacia e realmente, mesmo estudando direito tem várias vertentes, né? Não só advocacia, mas desde o início, desde o princípio, eu vi que a advocacia estaria no coração, na mente, né? E nos meus sonhos ali pra frente. E aí a advocacia, desde aquela época, direito empresarial já era algo que te chamava mais atenção ou tu foi descobrindo à medida que tu foi trabalhando também Porque a tua história com a advocacia é boa também, né? Não, é boa. E claro, a gente não tem uma formação, né? A gente entra na faculdade pensando no direito, pensando numa ideia de justiça, né? Que é o romance, né? Do direito em si. E aos poucos a gente vê que não é tão romantizado assim, né? Há situações... Muito Suits, né? Muito Suits. Quem não assistiu, né? E então a gente tem essa visão do empreendedorismo, do mercado, assim, voltado ao direito empresarial a partir da vivência, né?
Legal. Até porque o direito civil, o civilismo está vinculado à Universidade de Caxias do Sul, né? A UX, né? Então, se for ver cadeiras de direito empresarial, é uma ou duas. Então, não dá para se formar assim na faculdade dizendo, vou querer direito empresarial. Né? Isso aí é muito a vivência do escritório, onde é que eu nasci praticamente lá, né? Me criei. Claro. Legal. E aquilo que tu começa a gostar também, né? Porque querendo ou não, às vezes tu cria uma imagem do que tu quer pra tua vida com base numa experiência que não é tua. Às vezes tu pega depoimentos de outras pessoas, de familiares, de amigos, e tu pensa, eu quero fazer isso aí. Mas quando tu vai pra prática, é completamente diferente. Não é Só bem que isso. quando tu começa na prática e começa a ir desenvolvendo, indo pra área conforme tu vai vivendo na prática, fica muito mais fácil, né? É Com mais certeza. previsível que tu vai gostar daquilo, né? Com certeza. E o direito empresarial é lindo, na verdade, porque são várias ciências, né? Que se vinculam. É a economia, é as ciências contábeis, né? É a psicologia, de certa forma, também, né? Muito forte, inclusive. Muito forte. Então, são vários meios ali que se unem, né, para um propósito único, né? De um cliente específico, né, de uma causa. E agora entrando um pouco mais nessa área do advogado, da pessoa agora, da pessoa. E porque tem uma coisa que é muito importante, isso em muitas áreas, muitas profissões que a gente tem, mas advogado, ele se destaca bastante nisso, que é as habilidades. Tu precisa ter muitas habilidades, que não é só direito. Sim. É para conseguir ser um bom advogado. E comentei disso sem querer, veio na cabeça, série muito boa, inclusive. Excelente. E o Spectre. Né? Nossa. Nunca me chamaram, espero um dia. Um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego lá, gostei. Sabe as faculdades que tem recomendação de livros? No direito é recomendação de série. Assistam Suits. Isso aí. Que tá tudo certo. E lá a imagem que eles mostram muito é uma imagem de um advogado que se vende muito bem, né? É a postura. Confiante. É a postura. Confiança. Postura, negociação. Vestimento. Isso, clássico. Exatamente. Negociação, muito bem. E explora um pouco mais com a gente isso. O que é na prática, aqui em Caxias, aqui na Serra? Como é que funciona isso de fato na prática? O que dá certo, o que não dá? O que é uma habilidade essencial para um advogado para ele ter sucesso, tanto prestando o serviço dele, mas também no mercado, né? Que é um desafio muito grande. Perfeito. Eu vou dizer que é uma série, claro, tem muitas coisas ali que eles fogem um pouco da legalidade, né? Mas, precisa ser bonito, né? Para ser bonito, claro. Mas tem muitos aprendizados que a gente tira dessa série, né? A negociação é uma delas, né? A forma de negociação, a persuasão, né? Com o teu cliente, com o teu prospect, né? Com o outro lado da mesa também é muito importante, né? E na esfera empresarial, né? O que menos tu vai falar é o que tu estudou na faculdade. Tu vai falar do negócio, né? Mas tu não tá falando para as pessoas não estudarem, né? Não, é necessário. Não é um incentivo. Não tá é bom. o caso. Só para deixar claro aqui. Mas falar, né, a linguagem do empresário é primordial. Né? Porque aqui na faculdade a gente tem o direito material, né? Que o direito material todo mundo deveria saber o que é certo e o que é errado, vamos dizer assim, mas tem o direito processual, que é o diferencial. O direito processual só os advogados têm conhecimento e capacidade para fazer, legalmente também, passando na prova da OAB. Mas tu não vai falar com o teu cliente em relação a processo, a prazo que tu tem que resolver, que é o que tu aprendeu na faculdade. Né? Tu tem que estar claramente disponível e apto a falar sobre o negócio dele, as dores do negócio dele. Normalmente, numa conversa com o teu cliente, tu vai falar o processo 5 minutos. Né? O resto, tu vai falar sobre família, sobre negócio, sobre ideias. É esse o contato que tu tem com o teu cliente, a confiança. E tu cria nesses meios. Isso é legal. Agora, só fazendo um parênteses aqui. Tu estuda por quantos anos é a faculdade de Direito? 5 anos. 5? Média? 5. Média, 5. Tu estuda por 5 anos, em média, para chegar e quando tu vai a mercado, tu não fala nada do que tu aprendeu na... Com certeza. Basicamente é isso, né? Tu não fala nada. Não, isso é clássico, né? Porque não é isso que o teu cliente quer ouvir, né? Sim. Como tu vai fazer para resolver o meu processo, meu problema? Te o problema é teu. Te vire. Quanto menos tu falar para mim, inclusive. Eu quero saber o resultado positivo ou negativo, né? Reduzir o problema, rombo, né? Sim. Isso aí. Eu te contrato para ser simples, não dificulta, não complica. Aí. Mas a questão da advocacia, a confiança é primordial, né? Isso aí tu ganha com o tempo, tu ganha com tuas causas, com o respeito que tem, né? Durante a sociedade, né? Onde é que tu participa. E principalmente Caxias do Sul, né? É o interior, estamos do interior ainda, Sim. né? Mas por mais que não pareça. Mas não pareça, mas todo mundo se conhece.
Parece que não, mas todo mundo se conhece. Então é muito fácil a gente ter essas conversas, né? E até em escritório de advocacia de direito empresarial em Caxias, a gente vê escritórios numa segunda geração. A gente não chegou a uma terceira geração. Então, escritórios consolidados que a gente vê Porto Alegre, São Paulo, Brasília, ainda não existiu aqui em Caxias. Né? Olha só. Isso é muito importante. Então, ou seja, tem bastante coisa para trilhar ainda em Caxias na advocacia. Tem espaço, né? Principalmente no direito empresarial. A gente tem grandes empresas, né? Não precisa ter empresas para que elas irem contratar escritórios em Porto Alegre e São Paulo. Elas podem viver em casa essas soluções, né? Isso muitas fazem. Sim. A gente sabe que muitas situações no direito, a gente tem, olhando assim na questão processual, né? Tem a primeira instância, Caxias do Sul, segunda instância, Porto Alegre aqui, e uma terceira instância, nosso STF, STJ, vamos dizer assim, de forma básica. E às vezes tem muitos escritórios que contratam aqui a escritório de Caxias do Sul para resolver problemas de primeira instância, onde é que é mais fácil, tu tem um contato com o magistrado, às vezes, facilita. Quando tu tem uma causa maior, tu contrata escritório de advocacia de Porto Alegre, mesmo sendo a mesma causa, e às vezes tu chega a contratar um terceiro escritório em Brasília, que tem, assim, uma entrada mais fácil, uma conversa, tem um renome, que o escritório de advocacia, querendo ou não, é nome. Né? Casale e Graziotin tem um nome forte em Caxias do Sul, já são 25 anos de história, né? Então, é a primeira geração do escritório e que a gente pretende, sim, perpetuar, né? Eu sou sócio mais novo, mas pretendo trilhar a mesma carreira que eles também trilharam com sucesso. Perfeito. E tu falou ali que em Caxias a gente não tem um escritório de advocacia na terceira, quarta geração. Isso se deve ao fato de ser um mercado que está começando muito agora em Caxias, ou porque aqueles que iniciaram antes não conseguiram dar a sequência que era necessário? Não foi possível fazer essa sucessão para as próximas gerações? Eu acredito na sucessão. Sucessão. Sucessão, né? A gente vê escritórios aqui de pequeno, médio porte. A gente não vê escritórios assim com mais de 50 colaboradores, 50 advogados. Sim. Sim. É raro. Acho que em Caxias não tem até. Deve ter no máximo uns 30, né? Por aí. Então também, às vezes, né, não tem essa sucessão, né? E essa vontade, talvez, das pessoas em querer participar, né, desse meio da advocacia em Caxias do Sul, coisas que são diferentes, né, em outras regiões do Brasil. Sim. E a sucessão é um assunto muito, muito delicado também, né? Porque a partir do momento que não depende só da tua vontade, do teu negócio, como é que a gente fala normalmente? Do teu tesão pelo negócio. Porque o empreendedor tem isso, né? O fundador, especialmente, ele cria o negócio, ele ama aquilo, ele faz aquilo que ele gosta. Agora, transmitir isso pro sucessor, tu nunca vai conseguir transmitir o mesmo sentimento que tu tem. Eu acho que tem 2 cenários aí, até agregando nisso. Acho que tem 2 cenários. Existem 2 estágios de sucessão. Aquela sucessão onde o filho, ou quem for o herdeiro, nesse caso, quem for o beneficiário, nesse caso, beneficiado, ele precisa estar presente pro bem do negócio. E também existe aquela sucessão onde ele não precisa, onde precisa despertar uma vontade nele de querer. Que são grandes empresas, né? Multinacionais, enfim. Essas empresas não precisam que seus herdeiros legais entrem no negócio. Não tem necessidade nenhuma. Então aí vai mais do CPF. Sim. Decidir isso, né? Não sei se isso se aplica para... Não, sim, a advocacia tem um pequeno porém, né? Porque em outras atividades, né, empresariais, tu não precisa ser formado em administração, por exemplo, para administrar a empresa ou ser sócio dessa empresa. Na advocacia, para tu ser sócio, tu precisa ser advogado. Né? Não basta ter o teu CPF, tem que ter o CPF e passar na OAB. Né? E para ser sócio no escritório de advocacia. Né? Então tem esse porém, né? Dessa situação que envolve outras empresas. E a gente também tem uma cultura, né, em Caxias do Sul, região, né, de um pertencimento ao CNPJ. Isso é muito clássico, né, nosso. Ao contrário de uma visão, né, norte-americana, onde é que tu faz um teu negócio para vender no dia seguinte, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Aqui a gente tem, mesmo empresas que sejam ou bem ou muito mal, elas permanecem, porque faz parte da família isso, né? Isso é uma coisa que não é boa, né? Não. Tem que fazer os negócios girarem, tem que tem um propósito e tem que saber a hora de dizer, não deu certo. Né? Isso às vezes é difícil. Ou deu certo demais. Ou deu certo demais, vamos para outra coisa? Vamos para outra página. Vira a página.
Isso é delicado, a gente não vê muito aqui, né? Talvez essa nossa geração talvez consiga implantar isso, mas até o momento não. É um desafio muito grande, né? Porque no fim das contas a gente tá falando de pessoas. Que define uma pessoa. A empresa ela pode ser muito boa, ela pode ter uma ideia muito boa, ela pode ter, no momento, uma gestão muito boa, mas quando as pessoas mudam, tu sabe muito bem, tu é sócio, tu tem teu negócio, né? Dá pra chamar teu negócio hoje. E tu sabe que o que gira essa roda são pessoas. Se a gente se alinha, se a gente se alia com pessoas erradas, não adianta. O buraco, ele é iminente. Ele vai acontecer. Agora a questão é a gente descobrir quando, né? E quem que vai causar isso. Não tá atingindo ninguém, né? Pra deixar claro. Não é uma ameaça. Não é uma ameaça. É uma observação só do mercado aí. Ô, Arthur, e falando um pouco, né? A gente tá em terra de gringo, né? E gringo tem um apego muito grande a algo que é parte dele, que é o bolso, né? O gringo, ele gosta e fica de olho em tudo aquilo que pode afetar o bolso dele. E eu gostaria de pedir para ti, como que o direito empresarial, ele beneficia o empresário? Porque daqui um pouco, hoje ele é necessário, claro, para abrir empresa, todos os trâmites, mas às vezes chega um ponto que o empresário ele não valoriza tanto, ele não vê tanta importância no direito empresarial. Como é que de fato isso beneficia as empresas e por que elas deveriam estar de olho no seu direito empresarial? O direito empresarial, na verdade, ele tem várias vertentes, né? A gente tem o direito trabalhista, que é uma dor de todo mundo, né? Que, na verdade, tu precisa ter o teu escritório ali para te defender nas causas trabalhistas, né? E que a gente sempre a gente tem conhecimento que alguma coisa vai ser paga, né? Pouco ou muito, mas tem essa dor, né? Teve uma mudança drástica, mesmo com a reforma trabalhista, né? Teve uma redução de processos, agora tem assim um aumento que a gente está verificando nas ações trabalhistas. A gente tem um direito societário, né? Que é a questão de a composição, né, da empresa, se é uma sociedade limitada, se é SA, um M&A que vai fazer, fusões, aquisições, incorporações, essa questão do negócio em si, né? A questão do direito de saída de sócio, retirada, que é muito importante, né, por uma questão legal. Uhum. Tem a questão contratual, né, que hoje a gente faz contratos toda hora, então tem que ter um escopo, né, importante da advocacia ali para validar e tornar o negócio legal, né? Tem a questão principal que hoje também é vinculado ao escritório, que é o direito tributário. Às vezes o direito tributário, dentre os outros ali que o empresário não vê tanto valor assim. Essa é boa. O direito tributário, às vezes, ele vê o valor, né? Esse aí é uma situação importante, porque tu tá dando o retorno, às vezes, do imposto, de um tributo, né, pago de forma equivocada, a mais, né? Onde é que a gente consegue trabalhar e ter a devolução desse valor cobrado maior, né? Que é possível. Que é possível, plenamente possível. Claro, tem que depender, tem a questão de ser simples nacional, presumido, lucro real, e tem as questões das teses tributárias, né? A gente vive num país onde é que tem muita lei e muita mudança legislativa, né? De entendimentos. Hoje o que o STF decide, muda as cadeiras, o entendimento é outro, né? Sim. Então, a gente tem que saber que as coisas, como são maleáveis no direito, nos entendimentos jurisprudenciais, também esse direito do empresariado também muda, né? Também muda. A gente teve a tese do século ano passado, no retrasado, que teve muito benefício ao empresariado, né? E isso aí eles olham com outros olhos a advocacia, né? Então, claro que às vezes o direito tributário pode ser utilizado para o contencioso, né? No contencioso reativo, onde é que tu foi demandado pelo fisco, né, e vai ter que responder a um processo. Mas tem muitas causas vinculadas à restituição de impostos pagos a maior, né, ou de forma equivocada. Esse é um cenário importante onde é que o empresariado deve prestar atenção e olhar com bons olhos, talvez, né, a questão do advogado, né, está ali na mão. Normalmente, né, no direito empresarial, ou na verdade, o empresariado, ele sempre tem um braço direito e o contador dele. Onde é que todo empresário precisa de um contador. Mas nem todo empresário precisa de um advogado. Mas quando ele precisar de um advogado, ele vai falar com o contador. É o contador que vai decidir isso para ele, de certa forma, né? E vai dar a nuance de quem que ele vai contratar, fala com quem, fala com isso. Então, nós, vinculado à questão do direito empresarial como um todo, a gente sempre tem pilares também e parceiros, né, vinculados à contabilidade, para auxiliá-los e eles nos auxiliar também.
nessa comunicação. Porque É uma trinca muito forte. Isso quando teve o evento que tu participou lá, enfim, não vou trazer isso à tona agora, mas a gente até comentou, é uma trinca muito forte, né? Quando a gente fala com advocacia, contabilidade e investimentos, escritório de investimentos. É uma trinca muito forte que juntos conseguem agregar muito para quem tá... E tem que andar junto sempre. Tem que estar em comunicação. Porque é um elo importante. E se algum pensar diferente nessa negociação, na forma de pensar, pode dar um estouro grande lá na frente. Uhum. Então, quando a gente faz necessariamente reuniões onde é que vincula até a questão objeto social da empresa, atividade, né? Não vai ser só o contador que vai decidir a forma do KNAI que vai ser feito. Tem que ter uma comunicação com a contabilidade, Tem que né? ser. Quando tu vai decidir onde é que vai ser a tua operação. Hoje, Caxias do Sul, quem abre as empresas normalmente é o escritório de contabilidade. Porto Alegre, São Paulo, Advocacia? advocacia. É? É um mercado muito grande, Olha o só. escritório de advocacia. Quando vocês abriram o Broadcast, Contabilidade. foi na contabilidade. Contabilidade. E vocês chegaram para precisa do CNPJ. Não É. foi mais ou menos assim, Foi imagina. exatamente assim. Foi exatamente assim. E vocês viram o risco de vocês ser sócios? Foi 50-50? Vocês sabem o risco de ser isso? O capital foi integralizado ou só foi subscrito? Isso com certeza o contador não falou. O contador deve ter questionado só, tá, o que tu vai fazer, aonde é que vai fazer e quem são os sócios. Eu acho que aí tá na diferença do serviço. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença. Isso não tô julgando nenhum dos lados. Cada um foi formado para fazer uma coisa. Mas Essa são que é a verdade. diferentes, são diferentes. Mas talvez o contador, ele vai fazer aquilo que tu tá dizendo para ele fazer. Também. Pode ser uma ideia. Pode ser um ponto. Mas ele não estudou para isso também. Ele não sabe todos os caminhos Ele não possíveis. sabe todos os problemas e o que melhor. podem ocorrer, na verdade, né? Ele tá lá doutrinado para fazer. É a contabilidade fiscal. Perfeito. E o RH, né? O departamento pessoal. Normalmente é isso. Ele não aprendeu a questionar, de certa forma, né? Também. Mas às vezes, quando tu tá iniciando um negócio, tu nem pensa nisso. Uhum. Uhum. Tu vai pensar quando vai dar o problema, que aí tu vai precisar de advogado. E aí, às vezes, a sociedade, né? Eu falo, a sociedade é um casamento. Né? Você, de certa forma, imagino que vocês são sócios, vocês assinaram um documento que é um casamento entre vocês, que se alguém quebrar esse elo, pode ter grandes problemas, né? Infelizmente assinei. Nem me fale. Nem me fale. Tu tá louco. Então, esse... Sociedade é pior que casamento, eu acho, na verdade. Consegue ser até pior. Mas esse é um ponto importante, assim, essa comunicação, igual que vocês comentaram anteriormente, dos estudos, né? Então, economia, vinculado à contabilidade, o direito, ele sempre tem que andar junto para tu entregar o melhor serviço para o teu cliente. Né? E como é que agora... Como é que tu se diferencia de outros profissionais na área? Porque eu vim aqui falar com o Arthur hoje, é uma coisa. Mas eu também posso ir ali em Porto Alegre, ligar para algum escritório de lá e ele se vender muito bem. Como é que tu se diferencia nisso? Existe uma forma de se diferenciar no mercado de advocacia? Acredito que... Eu entendo que sim, né? Na verdade, a gente sempre fala que a advocacia... eu sou novo, eu tenho 32 anos, né? Mas a advocacia precisa um pouco de cabelo branco, né? Precisa de experiência. E isso tu vai ganhar ao longo do tempo. O teu respeito, tua confiança no mercado, a partir das tuas atitudes, né? Como pessoa que vão influenciar. Né? Então, eu vejo que a gente está em constante construção. Eu também, né? Na minha pessoa. Então, a construção da figura Arthur, né? Ela vai ser moldada dia após dia. Então, são nas minhas atitudes, nos meios, né, que eu caminho, né, vocês comentaram a SIC, né, os meus projetos sociais vinculados, e o escritório, né, o crescimento do escritório, né, com um propósito, né, de entregar o melhor serviço, né, ao cliente final. Sim, perfeito. Tu citou um ponto bem importante ali na questão da SIC, né? A gente, até quando tava falando da questão do como se diferencia, eu tava lembrando da série Suits. O que fazia o cliente daquele episódio escolher o Harvey ou outro escritório, né? E é realmente isso que tu falou, cara. É a confiança que tu passa. É aquilo que tu já criou no mercado, é um nome no mercado. E isso não é do dia pra noite. Isso não é um cartão de visita. Isso não é algo simples de se fazer. Isso é algo que é construído com relacionamento, é construído fazendo um trabalho bem feito de fato e sendo reconhecido por isso, né? Quando foi que tu percebeu
que é dessa maneira, que o relacionamento era essencial para ti, e aí tu começou com algumas ações da SIC Jovem e algumas outras ações que tu está envolvido. Quando tu Sim. percebeu a importância do relacionamento? Nessa questão que é uma questão de confiança também, uma questão de confiança e lealdade. Eu tô há 13 anos no escritório Casale e Grazutin e 2 anos como sócio, né? Então, além da questão de estudo, de estar, né, presente no conhecimento, né, de ter feito a faculdade, ter feito especialização em direito empresarial, eu também tinha que ganhar a confiança dos meus sócios atuais. E isso foi uma questão que, a partir do momento que eu me formei, né, eu pensei comigo, eu não tenho um plano B, eu tenho um plano A. Plano A, eu quero ser sócio desses caras porque eles são os melhores. E sempre deixei isso claro na minha mente, na minha concepção, e sempre busquei isso. Ter o meu momento. E ficar 13 anos numa instituição, na advocacia, assim, né, que tu poderia muito bem abrir teu escritório, é raro hoje em dia, né? Então, eu trilhei meu caminho dentro do escritório, sabendo que teria meu tempo, meu momento. E teve. Teve meu momento, teve uma virada de chave de troca de logomarca, de sede, e foi ali que eu entrei na sociedade. Foi no momento em que os demais sócios disseram: o que tu quer daqui para frente, Arthur? E eu falei: o que eu sempre quis depois que me formar, quero ser sócio de vocês. E é ali que foi, eu ganhei. E por uma questão de lealdade também, sempre fui muito leais a eles. Né? Sempre busquei meu espaço, mas teve outras oportunidades no meio do caminho, onde é que eu não quis escutar. Onde é que eu sempre busquei a palavra deles e sempre foram minha referência na advocacia. Então, esse é um ponto. E a questão da questão de movimentação com o empresariado, né, para entrar no meio deles, chega no momento que tu é jovem, tu não vai conseguir falar com qualquer empresário, né? Talvez tu vai falar com um empresário da tua idade, e aí tá iniciando, também tem dificuldades. E eu falei, eu preciso estar no meio, estar num nicho onde é que eu consiga conversar e ter o vocabulário dessas pessoas, né? Ter o conhecimento delas, saber o que elas precisam, boa. saber as necessidades. E eu falei, preciso entrar na SIC. Né? E isso, né? Isso foi, eu tô há 4 anos na SIC Jovem, então bota mais uns 6 anos atrás. Né? Porque eu tentei entrar, não consegui, e aí depois teve uma amiga minha que estava na coordenação e falou, Arthur, quer entrar? Opa, bora lá. Né? Então, eu entrei em 2020. 2020 foi a pandemia. Né? Então, os principais projetos que a gente tinha morreram. Então, a SIC, vamos dizer, nos últimos 3 anos teve um movimento grande, né? De eventos, de movimentos sociais e estar presente lá internamente. Então, entrar na SIC foi esse elo da advocacia, mas buscar também conhecimento, networking com pessoas, as dificuldades, entender as dificuldades dos jovens, né? Nós, né? Porque a gente também da SIC Jovem, né? Todos têm as dificuldades, tem os anseios. Claro. Mas estar lá no meio e ver o ensinamento desse pessoal que rodou muito, né? Aprendeu muito, vocês também tiveram esse conhecimento aí com outras pessoas, é fundamental, né? Para consolidar e para aprimorar o trabalho, né, do dia a dia. Tem um desafio que tu falou de ser jovem e tem um desafio que a gente passou e continua passando por isso, e tu passou por isso também. Tu precisa, de alguma forma, se introduzir nesse meio, nesse social, de uma forma muito cuidadosa. Porque, como jovem, tu pode ser interpretado de várias formas. E muitas das vezes o que o rosto não favorece, a gente tem que ir atrás de conhecimento, né? Então, é um desafio muito grande, e imagino que para a advocacia, para o direito, é cada vez maior, né? Não, imagina, pensa, olha quantos cursos de direito que tem, né? Não é direito, administração, né? São cursos, né? Não vou dizer fáceis, né? Mas são comuns que o pessoal, na dúvida, escolhe. Dá para dizer assim, na dúvida, escolhe. Fantástico. Porque, querendo ou não, a advocacia, o direito em si, é uma grande ensinamento, uma grande escola, onde é que muitas pessoas fazem como segunda da graduação, né? Então, é muito importante. Mas no cenário brasileiro, a gente está mais ou menos com 1.500.000 advogados hoje ativos. No Brasil. No Brasil. Então, vamos lá, é quase um advogado a cada 700 pessoas. Por aí, mais ou menos, né? Sendo que isso com OAB. Bacharéis. Sem OAB, a gente está na faixa de 4 milhões. Uau, bastante coisa. Mais da metade. São números expressivos, né? E o que esse pessoal está fazendo?
que advogados não podem. É uma incógnita. Não saber o que podem e esses não pessoal- deveriam, hein? Fique o aviso. Então há uma certa dúvida em relação a questões. Claro, pode ser, tá tentando passar na OAB, tem dificuldade, é só uma segunda graduação, ou fez concurso público. Tem variáveis, Muitas variáveis. mas são números expressivos, né, para um Brasil. Sim. E como que tu enxerga que o associativismo te ajuda no lado da advocacia? Tu tira frutos de lá pro teu lado advogado ou não acontece tão frequente isso? Esse foi um assunto que até teve pauta na última reunião da SIC Jovem, né? E aí eu tava pensando assim... Eu acho que o Arthur tá ganhando muito dinheiro com a SIC. Tá fazendo muito negócio aqui com a SIC. Não tá certo isso aí. Não foi esse ponto. Não foi essa pauta que trouxeram. Não foi essa pauta. Tô brincando. Né? Mas eu não pensei, na verdade, no primeiro momento, em negócio, quando eu entrei, né? Foi na questão de estar inserido. Excelente. Esse é o principal ponto. Boa. Né? Eu imaginei, e sempre é uma pauta minha também, eu acho que tudo tem seu tempo, né? E vai acontecer se é para acontecer. Perfeito. Então, eu nunca quis acelerar as coisas, né? E busco aí, cada dia, ser calmo nas decisões, né? E até às vezes eu escuto mais do que falo, até hoje é uma exceção. Né? Então, mas a gente estava comentando, né? Hoje, a SIC Jovem e tal, e eu falei, mas os últimos 4 anos, se tu for ver, só foi esse ano que, vamos dizer, teve prospects envolvido ali, né? Que eu trouxe para o escritório. Né? Os outros anos não foi. Não teve essa ideia. Esse tipo de interação. Essa interação. Até porque advogado está sendo metido em várias coisas, né? E lá na SIC Jovem a gente tem uma mini OAB. Tem bastante advogado Legal, envolvido, olha né? só. Então, claro, tem essa questão que um vê o outro, né, participando, quer participar, então a gente tenta inserir. Né? Existe uma parceria ali. Existe. Muito forte. Entre a advocacia, entre nós, advogados, assim, nunca houve um ranço, assim, é muito cordial entre os advogados, tá? Essa questão. É difícil ver uma concorrência. Não existe isso praticamente na advocacia, essa concorrência. Até porque a gente tem muitos parceiros, né? Tu faz empresarial, tem uma família, passo para ti, tem um previdenciário, passo para ti. Então tem essa parceria entre os escritórios, né? E essa questão, quando no associativismo, né, a gente vincula, eu sempre botei metas, mas não metas para mim, né? Mas para levar para o outro, né? O que eu gostaria. Então a gente tem o programa Mini Empresa, tem as nossas dificuldades como empresários, né? Então sempre foi tentar apresentar para o outro, né, soluções. Né? Nunca foi para mim, pessoa, né, Arthur, ou escritório. Sempre teve esse viés para o outro. Mas nesse ano, exclusivamente, tem dado retorno, vamos dizer. Gerou um fruto. Gerou um fruto, vamos dizer, nesse ponto. Sim. A gente observa da mesma forma, porque o associativismo, a gente gosta muito aqui de se referir como network. Tudo é na base do network. E não adianta, o network eu não vou conhecer aqui o Arthur e quando a gente sair da porta do estúdio a gente vai fazer negócio. Não funciona assim. Tu não vai comprar de mim e eu não vou comprar de ti saindo dessa porta. Não é assim que funciona, mas é o tempo. É o relacionamento que a gente tem ao longo de um período que vai fazer com que a gente faça... Só estou dando um exemplo aqui, claro, né? Mas isso a gente vê muito. Hoje a gente também é muito parceiro, a gente faz parte da Associação de Jovens Empresários, da AGE Caxias aqui, inspirada na AGPOA, que foi a primeira que a gente teve e levou isso para o Brasil inteiro. E isso é muito importante, né? A gente enxerga. Muitas das vezes, quando tu começa, tu não tira fruto nenhum. Na maior parte do tempo, tu não tira fruto nenhum. Tu só agrega. Tu agrega o que tu pode, tu escuta muito, tu aprende muito. E essa, na verdade, é a forma que se paga. É com o conhecimento que tu tem lá dentro. Sim. É com o acesso que tu tem. Poxa, em nenhum momento eu iria conseguir conhecer tal pessoa, ter acesso a tal informação, se não fosse através do network, se não fosse através das conexões que a gente faz ao longo da jornada, né? Uma coisa leva a outra. É uma questão de maturidade também, né? Porque quem tá ali dentro e que tá envolvido com o associativismo, que é essencial, sabe que é uma plantação. Sabe que não é algo do dia pra noite e tu não deve entrar ansioso, com expectativas. Cara, eu vou participar de uma reunião da SIC Jovem e vou sair com o negócio fechado. Essa é uma meta minha.
Cara, isso não vai acontecer, porque é relacionamento, o ponto da advocacia o advogado ele precisa criar a confiança no mercado, precisa colocar seu nome. Isso para todo empreendedor é a mesma coisa, cara. Com Ninguém vai certeza. te comprar da noite pro dia. Não, e tem situações reais, assim, na SIC Jovem, né? Que a pessoa foi focada para isso, cara, fazer negócio, já desde o primeiro. Certo. E automaticamente, ela é boicotada. Expelida do grupo naturalmente. Ela é por causa que... Seleção natural, né? Seleção natural. É fato. Não tem outra opção, porque ela acaba sendo o patinho feio, né? Ninguém mais gosta dela, ninguém mais quer conversar com ela, porque o assunto é sempre o mesmo. Ela não consegue focar em outras coisas, né? Pensar no outro. Ela pensa no negócio dela, só no negócio dela. E ela não consegue somar no grupo. E a questão da SIC, como uma AGE também, é formada por pessoas. Perfeito. E se tu não tem essa ideia, tu acaba sendo cortado. Tu acaba sendo expelido. Exatamente. É um movimento natural que, inclusive, é muito fácil tu se perder. É muito fácil se perder, porque tu imagina tu tá numa mesa, numa reunião, onde tem diversos empresários, empreendedores, diversos negócios sendo discutidos ali, de certa forma, e isso automaticamente, tu estala o gatilho e tu sabe, tem muito negócio que pode ser feito aqui que pode me beneficiar. Tu sabe disso. Algumas pessoas conseguem controlar isso, outras nem tão bem. Sim. E isso mancha a imagem. Mancha, com certeza, né? Porque, vamos lá, a SIC como um todo, né? São diretorias, tem o conselho executivo, o conselho consultor, né? E o conselho superior. A minha visão como coordenador da SIC Jovem é uma posição, né? Mas a partir do momento que eu estou na mesa com os demais departamentos, eu sou o Arthur, né? Da SIC Jovem. E tem a diretoria jurídica, onde é que tem advogados. O meu posicionamento ali é sobre empreendedorismo jovem, não é sobre advocacia. Eu tenho que saber onde é que eu estou. Sim. Tem que saber quem tu é ali dentro, isso é muito importante, né? Sim. E agora, brevemente, o que é a SIC Jovem, para quem não conhece? Excelente. SIC Jovem é um grupo de pessoas, né? Como eu disse, depende de pessoas para existir, onde a gente tenta fomentar o empreendedorismo. Empreendedorismo jovem, né? Auxiliar o jovem, né? Nos primeiros passos. E jovens, eu digo, né? Dos 16, né? Aos 30. Dá para pensar dessa forma. Porque aos 16 a gente tem um grande programa, que é o programa Mini Empresa, que dura um primeiro semestre, que é um programa que a gente está no nosso coração, a gente ama. Eu acho fantástico. A gente é apaixonado por ele, né? Nos últimos 2 anos eu estava como coordenador do programa, esse ano como coordenador da SIC Jovem. Legal. Mas que a gente tem uma paixão enorme e a gente vê que traz frutos, né? Traz frutos importantes para a sociedade como um todo e para essa gurizada que está crescendo e não sabe o que é da vida. Não sabe como é que é um contexto, né, empresarial, que existe RH, que existe financeiro, que existe marketing. Eles imaginam uma empresa, mas como ela existe, né, o funcionamento dela talvez seja muito vago. E o programa de empresa dá esse suporte, dá essa iniciação para não chegar no mercado de trabalho e ter aquele boom, né, de não saber como é que as cadeiras se movimentam. Que muitas vezes o que a gente tem na cabeça, o que a gente escuta falar muitas vezes uma empresa tu compra um produto, tu revende ele, tem tua margem de lucro, ou tu tem um serviço, mas e por trás disso? Para isso acontecer, como é que funciona, né? É engraçado, né? Hoje a gente é muito educado, eu vou usar essa palavra, talvez não seja melhor, mas a gente é educado a ser uma peça dentro de um quebra-cabeça e nunca ver esse quebra-cabeça. Hoje quando tu vai para uma escola fazer uma faculdade, tu vai pensando em ter um emprego. Em alguma empresa. Tá, mas o que essa empresa faz? Como é que ela funciona? Qual que é o objetivo? E isso que a SIC faz com a questão da mini empresa é justamente mostrar o quebra-cabeça. Como é que funciona esse contexto, né? Independente da empresa que tu vá, existe um quebra-cabeça maior. Tu pode ser uma peça, mas existe uma imagem maior, né? E a gente a gente tem um grande desse elo, né? Finanças, RH, marketing. O grande dor, assim, é o financeiro. Olhar um DRE, um balanço e fazer a interpretação, para eles pensa dificuldade. E para nós também é difícil, não vou dizer, não vou tirar o meu. Mas é algo assim, primeira visão, com 16 anos, olhar um balanço DRE e essa pessoa pelo menos ter uma ideia que existe isso, futuramente vai ficar muito mais fácil. Isso é muito importante, né? Então, trazer a perspectiva, né, em relação a esse contexto de jovem. E também, como esse ano eu sempre falei para o pessoal da SIC Jovem, eu quero ganhar grandes amigos aqui.
Então, estejam próximos, participem, conversas aleatórias e tal, mas estejam próximos e nos falem as dores, né? Não quero que seja um peso. Exatamente. E isso é a vida do empreendedor. Isso é a vida do... Tu comentou, conversas aleatórias. Isso é a vida do empreendedor. Cada semana tá conversando de uma coisa diferente. Tem o negócio dele, tá tocando o negócio dele, mas e aí, o que eu vou fazer diferente agora? O que eu vou mudar? O que eu vou melhorar? A gente teve um parceiro aqui que veio e comentou pra gente, ele tá procurando quebrar a própria empresa. Pelo mercado, ele quer ser a concorrência dele. Quebra ele mesmo. Exato. Então, assim, ele tem o serviço, tem o produto dele, ele tá buscando formas de se reinventar, de quebrar, de perder a lucratividade que ele tem aqui. Mas vamos ser sinceros, isso é excelente. Porque aí se vem alguém de fora e faz isso. É verdade. Se vem alguém de fora e faz isso, ele não tá perdendo. Ele não tá perdendo. Visionário, né? É visionário. É um conceito de negócio interessante, né? conceito Ele fala que isso é inovação. É tu se quebrar. É isso aí. Porque se alguém te quebra, tu não tá preparado pra isso. Agora, se tu se quebra, tu se quebrou, tu toca o negócio que tu quebrou. Né? Então... É isso aí. E o problema do ramo empresário e empreendedor, quando a gente vai começar um negócio, se vende muito bem. Tu compra esse copo por 10 e vende por 20, tem o 10 de lucro. Se vende isso muito bem, né? Então, assim, é um chamariz muito forte quando a gente olha. Principalmente com a quantidade de conteúdo que a gente tem na internet voltado pra isso. Promessa. Porque esse é o problema. A gente enxerga o lado da internet, que é o lado bonito. E as pessoas falam, eu compro por 10 e vendo por 20. Sim. Só que tem dois cenários aí. Ou ela não sabe que ela tá tendo custo, que ela tem outras coisas pra pagar, ou ela não sabe disso, ou ela sabe e tá omitindo. Pra vender uma promessa falsa, né? Exatamente. Então, e a gente não é estimulado a aprender isso na nossa vida escolar. Desde o início até a formação. A gente não é estimulado. Então, é claro que existem algumas faculdades que a gente faz que se aborda mais isso, que é o ideal se abordar, mas de forma profunda. Eu estava até discutindo na escola. Tu aprendeu sobre alguma lei? Não, nenhum. Mas isso não é o que dita a tua vida aqui no Brasil? Eu digo que, pelo menos, uma base sobre a Constituição Federal teria que ter. Uma base, né? Uma base. Como é que funciona, né? O que manda, o que não manda, o que é certo, o que é errado dentro de uma lei. Ética é uma coisa. A gente sempre tem que separar isso, né? Ética é uma coisa. Ética tu aprende na escola, tu aprende na rua, tu aprende andando no ônibus, tu aprende em casa. Ética é uma coisa. A gente sabe como se vive a vida de forma ética. Uhum. Mas agora, e a regra? Elas andam juntas de certa forma. Eu não posso vir aqui te matar, por exemplo. Eu vou estar cometendo um ilícito. Só que isso muitas pessoas sabem de forma ética. Eticamente eu não posso fazer isso, mas será que por lei eu também não posso fazer isso? Existe algum cenário que eu posso fazer isso? Porque existe. Então, assim... Por isso que a gente fala, né? O direito material, todo mundo teria que ter o conhecimento, né? Nem que fosse só o direito penal. Sabe o que é certo e o que é errado, né? Perfeito. Mas teria que ter um conhecimento mínimo do que pode ser feito e que não pode ser feito. Show, perfeito. E além do mini empresas, o que mais que a SIC Jovem hoje oferece? A gente tem a questão do empresário sombra, né? Que é um o mini empresa, que a gente trabalha no segundo semestre, onde é que a possibilidade dos integrantes que participaram do programa mini empresa, né, poder ter um dia, né, da vivência do empresário independente do que ele pensa, né, do futuro, né, mas ele ter essa vivência de um dia, como é que é essa profissão. Então, esse ano teve a primeira vez uma menina ficou lá no escritório comigo toda a tarde. Eu vi no LinkedIn umas publicação que tu fez. Então, ela ficou lá todo dia, entendeu cada parte, cada que advogado que fazia, como é que chegou naquele momento, né? E ficou, espero eu, né? Motivada para permanecer na advocacia. Mas é o momento também deles disserem, não é isso que eu quero. Não é para mim isso que eu quero. É para sair com uma conclusão, né? Ou quero ou não quero. Então, e não é errado. Não é errado, né? Faz parte. Precisa deixar isso claro, né? Não é errado. Propósito, né? É o momento de errar. Erre agora. Então tem esse ponto. A gente faz muitos happy hours, não sei se vocês já participaram de algum, né? Onde é que a gente busca trazer conhecimento para público externo, né? Talvez da nossa faixa etária. Isso. Então, porque a gente tem um grupo importante, onde é que é o pessoal do ensino médio, um público menor, onde é que é aquele lá que está entrando na faculdade, mas o público que está na faculdade, é difícil conseguir. A gente ainda está buscando programas aí para inserir esse público aí em atividades da SIC Jovem. Né? Legal. E até porque é SIC Jovem, mas a maioria dos integrantes hoje está na faixa aí quase dos 30.
Mais Faixa ou dos menos 30. essa faixa etária. O pessoal que está mais novo ali, dos 24, 25, tem a questão da faculdade que aí acaba complicando, às vezes, os encontros que Sim. são feitos. Né? Então, não Sim. consegue ter essa rotina. É Legal. a questão da dedicação, às vezes não consegue, né? Como gostaria de se dedicar pra isso. Tem faculdade puxando pra trás, trabalho puxando junto. Aí o cara é empreendedor, aí ferrou tudo. Mas são movimentos assim que a gente... Tem gente que não gosta desse mesmo, né? Tem gente que se odeia. É faculdade, é cuidar de casa, mora sozinho, empreender, ainda quer ficar indo em evento, né? Tem gente que se odeia, vamos ser sinceros. Mas... Sabe quem que gosta desse tipo de gente? Psicólogo. Adoro esse tipo de gente, cara. Sim. Precisa de um trabalho bem fino aí. Mas, Arthur, pra gente encerrar a nossa conversa, eu queria que tu trouxesse alguma dica que tu pode dar pro jovem empreendedor que tá do outro lado. Da advocacia. Ou em geral. Em geral. Mas se tu quiser dar uma pra advocacia e um em geral, tá bem-vindo. Eu sempre falo, na verdade, estudem. Né? Principalmente na questão da advocacia. A advocacia não termina na faculdade, quando tem o diploma. A advocacia é diária. A advocacia é o estudo diário, por causa que, como eu disse, as leis mudam toda hora, tem muito movimento e é dinâmico. O país é o Brasil que mais cria leis no mundo, né? Então mais tem que acompanhar. E eu sei que a gente não vai acompanhar, mas a gente tem que buscar o mais possível de estar sempre atualizado, né, na legislação. Então, se a gente e esse é o mínimo da advocacia, o que é a legislação em si. Porque a gente tem que estar muito vinculado também ao negócio, como eu tinha comentado, de cada nicho que tu trabalha, né, do empreendedorismo. Então, primeiro, muita dedicação, estudo, né, no que tu pretende e foco. Eu acho que o foco é importante para tu não se perder ao longo do caminho, né? Porque hoje é muito instantâneo, né? O pessoal, principalmente os jovens, querem tudo rápido. Para amanhã, para ontem. E não acontece isso. Alguma coisa rara pode até acontecer, mas não é de forma ordinária. Então, tudo tem seu tempo, né? Tem que construir, a escadinha tem que ser construída, né? E tem um passo de cada vez. E acho que esses são grandes apontamentos, né, que eu vejo pela minha história e pelo que eu vejo pessoas de sucesso, né, constrói, né? Nada é para hoje, mas tudo é construído. Isso tu pode falar que tu ativamente faz na tua vida hoje, então? Sim. Teve foco, tive sonhos que eu consegui cumprir, né, consegui alcançar. E a gente vai mudando, a gente fala que tem aquela questão dos 7 anos, né? A cada 7 anos a gente tem mudanças na nossa vida, novos sonhos, né? Novos ciclos. Então, acho que quando chegar um novo ciclo, eu vou ter novos sonhos, novos objetivos, né? Mas o que eu pretendia, né, a curto prazo, eu consegui construir, né, nesses anos. Então, isso é importante. Legal. Perfeito. Arthur, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer um pouco mais da tua história e dos valores que tu tem a agregar pra gente jovens. Ainda jovens. Embora não pareça muito pela cara, mas a gente... Embora jovens, né? Vamos destacar isso. E te agradeço muito pelo convite, de aceitar e vir aqui compartilhar um pouco dos teus pensamentos. E queria aproveitar também esse espaço para caso tu queira divulgar tanto a advocacia, o teu ramo, quanto a SIC. Sim, o espaço é teu. Vontade. É um prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Fiquei surpreso, pra ser sincero com o convite, né? Mas acho que foi uma conversa bem bacana, bem produtiva. E o escritório, né, Casale Graziottin Advogados, tá de portas abertas para quem precisar, né, na questão empresarial. Precisa, e todos precisam. E todos precisam, né, na questão empresarial, com foco, como eu disse, na questão tributária, societária, até por uma questão de focar, como eu falei, foca no nicho, né, especifica, né, e traz um escritório, vamos dizer, boutique, de relevância no que faz. Perfeito. E também a SIC, né, a gente, esse ano, ao contrário de alguns anos passados, a gente abriu inscrições no primeiro semestre, agora no segundo semestre, e dependendo do que vai acontecer no próximo ano, né, não se sabe, mas a ideia também é abrir inscrições para todo mundo que tiver querer, né, participar da SIC, ter a oportunidade de a gente entender o propósito dessa pessoa, ver se encaixa no perfil e também somar a esses jovens empreendedores e sonhadores que somos. Isso tu diz inscrições da SIC para fazer parte da SIC. Fazer parte, integrante da SIC Jovem. Olha só, que legal.
Tem que Perfeito. ficar atento, essas oportunidades aí Claro, oportunidades são únicas. ouro, são É. ouro. Todas as informações que o Arthur comentou aqui, elas vão estar na descrição, tanto da SIC quanto do escritório de advocacia. Fiquem à vontade para ir aí embaixo, rolar um pouquinho a página e conferir, assim como as informações do podcast. Então, como o Carlos citou com muita propriedade no início, o nosso site, ele está na descrição desse podcast, assim como o nosso Instagram, o QR Code foi aparecendo ao longo do episódio. E é isso, acompanhem os próximos episódios, acompanhem a gente nas outras redes sociais. Arthur, novamente, muito obrigado. E muito obrigado a você também.